A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 26, verso de número 12 em diante. Gênesis 26, verso 12 em diante, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez um assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a cavar poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam poços de águas vivas. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram com ele, por isso chamou seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Eu li de Gênesis 26, do 10, eu li até o verso de número 22, e é uma palavra poderosa para a nossa vida nessa manhã. Observe aqui que Isaque vai passar por uma fome. Não literalmente ele, mas a cidade que ele estava vai passar por uma fome, de modo que ele vai ter a decisão de sair de onde estava com a sua família para tentar sobreviver. Porque o próprio texto vai dizer que havia fome na terra. Por causa da fome, ele se posiciona para sair do lugar onde está. Só que o Senhor vai aparecer para Isaque e vai dizer: Apareceu o Senhor, não desças ao Egito, habita aonde eu te disser. Isso aqui é muito interessante, porque não parece, mas o cenário aqui de Isaque é um cenário sombrio. Nós estamos falando de fome, de caos. E ele precisa se posicionar. Principalmente como um pai, né? E sendo um pai, há uma preocupação muito maior de você ver seu filho, suas filhas, sua família passar fome. Você não quer isso para o seu filho. Então você toma a atitude que for necessária para que ele se alimente, para que ele coma, para que a necessidade física seja suprida. Então Isaque tem a necessidade de tomar uma posição. Só que mesmo diante do caos, mesmo diante dessa situação alarmante, ele procura ir para o lugar que Deus quer que ele vá. Cuidado também em você não tomar uma decisão errada mediante ao caos. Eu sei que o caos ele faz a gente tomar certas atitudes para suprir a necessidade do momento, mas nem sempre a porta que eu vou procurar ou o lugar que eu vou é o lugar que Deus quer que eu vá. Deus deixou claro isso para Isaque: não desça para o Egito. Por que Deus não queria que Isaque fosse para o Egito? Porque a cultura era diferente, porque os princípios eram diferentes. Deus não queria que Isaque voltasse para lá. Perceba, Deus tinha um lugar reservado para Isaque, um lugar separado para Isaque. Isaque deveria simplesmente caminhar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E o próprio Deus vai dizer para Isaque: assim como eu fui com Abraão, eu vou ser contigo. Assim como eu guardei Abraão, assim como eu livrei Abraão, assim como eu abençoei Abraão, porque Abraão decidiu me obedecer, me obedeça. Porque quando você me obedecer, você vai gozar das promessas. Percebe a importância da obediência? Quando você obedece, você goza das promessas que o próprio Deus estabeleceu para você. E Isaque vai fazer segundo aquilo que Deus havia direcionado. Ele vai para um lugar chamado Gerar, que já está habitado. Já tem gente nesse lugar. Quem é que está lá? Os filisteus. Quem é o dono? Abimeleque. Conduz aquele lugar. Só que é para lá que Deus quer que Isaque vá. Ele vai, ele começa a semear e entra o versículo que nós começamos lendo: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano.
bênção sem medidas. Colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele vai colher naquele mesmo ano sem medidas, porque a mão de Deus estava sobre ele. O segredo sempre foi Deus por trás de tudo isso, né? Sempre é Deus que abre, sempre é Deus que faz, sempre é Deus que prospera, sempre é Deus. É tudo Deus, é tudo dele. E ele colheu sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O Senhor estava com ele. Ele vai crescer, ele vai multiplicar, vai crescer com terras, com vacas, com animais, com servos. Ele vai crescer dentro de Gerar. De modo que os filisteus eles vão ficar com inveja do crescimento que Isaac estava tendo dentro da terra. Isaac estava engrandecendo, crescendo dentro dessa terra. De modo que os próprios filisteus vão dizer, olha, ele está crescendo aqui mais do que a gente. Ele está prosperando aqui mais do que a gente. Ele está crescendo mais do que todo mundo junto. Aí Abimeleque vai ter que tomar uma decisão para tirar Isaac do lugar que ele estava. Depois de ter conquistado tudo aquilo. Por causa da inveja, ele vai ser lançado para outro lugar. Por isso, guarda isso. Às vezes as pessoas têm inveja, não é só daquilo que você tem, daquilo que você faz. Às vezes é daquilo que Deus está fazendo. Sabe? Talvez você esteja passando agora por uma inveja, alguém que está tacando pedra, que está lançando palavras aos contrários, que está se levantando contra você, e parece até igual os filisteus. Fazem de tudo para tirar você do lugar que Deus te colocou, porque foi Deus que levou Isaac para lá. Gente que faz de tudo para tirar você do propósito. Gente que faz de tudo para tirar você da promessa. Gente que faz de tudo para tirar você do local que Deus quer que você fique. Aí por causa da inveja te expulsa, por causa da inveja te calunia, por causa da inveja tenta de tudo para queimar a tua imagem, para tirar você do lugar que Deus te colocou. Sabe? Tem pessoas que são assim, que não suportam ver as outras crescerem. Tem pessoas que quando vê alguém crescer, o sentimento que cria de inveja. Em vez de torcer pelo crescimento do outro, em vez de torcer para que o outro cresça, produza, multiplique e dê certo na vida, ele simplesmente está lá com inveja, já que a vida dele não deu certo, já que nada funcionou, ele quer que a do outro também não venha dar certo. E eu acho que o pior sentimento de inveja não é só aquele que simplesmente quer ter o que você tem. O pior sentimento de inveja é não suportar que você tem e querer que você deixe de ter ou perca tudo para que ele se torne superior a você. É um sentimento baixo, é um sentimento de um humor baixo, um sentimento triste, cabisbaixo, um sentimento de gente que não consegue sair para lutar, que não consegue obedecer a palavra, esperar a promessa se cumprir e simplesmente sai por aí com inveja, caluniando, falando mal, criticando, tentando arrancar você da direção que Deus te colocou. Os filisteus fizeram isso. Se reuniram para tentar tirar Isaac, para falar mal de Isaac por causa do crescimento dele, de maneira que os filisteus estavam invejando. Aí, o próprio vai dizer, todos os poços servos de seu pai tinham cavado no dia de Abraão. Seu pai e os filisteus entulharam e encheram da terra. E disse também Abimeleque a Isaac. Abimeleque é o rei dos filisteus nessa época. Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que a nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. Você imagina, você constrói uma vida inteira, planta um monte de coisa, enriquece, que ele está enriquecendo na terra dos filisteus. Deus faz ele crescer na terra dos filisteus e agora expulsam ele do lugar, sem dó, sem pena, sem piedade. O lançam para fora da cidade de Gerar e ele vai para um lugar chamado Vale de Gerar. É engraçado o nome, né? O nome parece ser profético, né? Para onde ele vai? Ele vai para o Vale de Gerar. Para que ele vai para o vale? Ele vai para Gerar. Você está entendendo? Que Deus às vezes pode ter levado você para esse vale para você gerar. O processo é para te fazer gerar. A inveja é para te fazer gerar.
As calúnias, as pedras, o sofrimento, as pedras que você tem recebido, é com a intenção de fazer você gerar. Ele te leva para o vale para você gerar. Eu acho que esse nome é profético, porque o texto está dizendo que ele foi para o vale de gerar. Deus está te fazendo gerar. Deus te levou para esse vale com propósito. E glória a Deus que você não entrou nesse vale sozinho. O mesmo Deus que veio contigo lá das terras, que estava passando fome pelaquela região, veio contigo também para a cidade do vale de Gerar. Você não está sozinho. Você não entrou nesse vale sozinho. Você não está nessa guerra sozinho. Você não está nesse processo sozinho. Você não entrou nesse sofrimento sozinho. Não, Deus está contigo dentro desse vale. Vale de Gerar. Existem coisas que vão aparecer dentro desse vale. Existem experiências profundas que você vai viver no vale. Existem promessas que vão se cumprir dentro desse vale. Existem coisas que você vai gerar dentro do vale de Gerar. Deus tem um propósito nisso. Isaac é levado para lá. Ele vai para o vale de Gerar. Você acha que ele vai desistir? Não. Ele não desiste, não. O texto vai dizer que ele vai começar a cavar poços de água. E cavou os poços. E a Bíblia vai dizer que vai sair águas vivas. Ele vai cavar nos poços que os filisteus haviam entulhado um dia, que eram os poços do seu pai Abraão. E vai começar a aparecer água. Aí você fala, nossa, que tremendo. O cara foi expulso da cidade de Gerar, depois foi para o vale de Gerar, começou a cavar, apareceu água, agora funciona. Aí vem os pastores do vale de Gerar e roubam o poço de Isaac, porque diziam eles que a terra era deles. Olha que coisa terrível que Isaac está passando. Primeiro, eu admiro a atitude dele de ser expulso de uma terra, perder tudo que tinha lá e mesmo passando por esse processo de perda, ser levado para outro lugar, ele continua acreditando, ele não desiste. Que está debaixo de promessa. Ele está debaixo de uma palavra, ele está debaixo de uma expectativa que não é da terra, é uma expectativa divina, é uma palavra do céu que está sobre ele, que Deus falou desde a época de Abraão. Assim como eu fui com teu pai, que eu disse que ia crescer a descendência dele, as sementes dele, eu vou te fazer crescer. Ele está debaixo de uma palavra. E ele tem que crer nessa palavra, porque Deus é poderoso para cumprir as promessas que haviam feito para ele. Ainda que o cenário não seja bom. Ainda que de repente as coisas que você está vendo não pareçam ser muito legal. Ainda que você olhe ao seu redor e fale, nossa, não estou vendo nada, parece que tudo está dando errado, está tudo desmoronando na sua cabeça. Calma, tu tem promessa. Você está debaixo de obediência. Você está firme diante do Senhor. Então os propósitos do Pai vão se cumprir sobre a sua vida. Você não pode desistir porque te mandaram para fora de Gerar. Você não pode desistir porque te expulsaram de Gerar. Você não pode se frustrar porque um relacionamento não deu certo. Ah, porque aquele namoro não deu certo. Ah, porque aquele trabalho não deu certo. Ah, porque aquele local não deu certo. Eu vou embora, vou mudar de vida, não quero mais. Você não pode desistir por causa das frustrações que você viveu lá atrás. Porque quem sabe, a dor que você passou lá atrás foi só para te preparar para você viver as promessas de Deus sendo cumpridas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Isaac vai para o vale de Gerar, começa a cavar e aparece água. Água viva. De modo que vai vir os pastores de Gerar, do vale de Gerar, e vai contender com os pastores de Isaac. De onde você menos espera vai aparecer gente para contender. É claro que os pastores aqui é literalmente pastores de ovelha. Mas a gente sabe que pastores pode denotar, na nossa visão aqui, não só pastores de ovelhas, mas pastores espirituais, que cuidam de gente. E é pastor do Vale de Gerar, que está contendendo com os pastores de Isaac. Às vezes, de onde você menos espera, você recebe uma afronta. Às vezes você sofre ataque no meio de crente, que dizem ser homens de Deus. Líderes que dizem professar fé em Jesus. São pastores de Gerar. Está aí contendendo com você, tentando roubar a tua cadeira, tentando te tirar do lugar que Deus te colocou, tentando, sabe, desgastar a tua energia. Gente que diz ser pastor, mas não carrega princípios.
que está roubando aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Está roubando aquilo que você conseguiu produzir, aquilo que você fez sair água. Porque é mais fácil pegar um poço que já tem água aparecendo do que ele mesmo cavar, fazer buraco, né? Então é mais fácil roubar do outro aquilo que está construído do que você mesmo colocar ali, ó, cavar, fazer o buraco, deixar a água aparecer. É muito mais fácil. Isaac não desiste. Ele vai sair daquele poço e vai colocar o nome daquele poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. Ele sai dali e vai cavar um outro poço. Começa a cavar, começa a cavar, começa a cavar, cavar, cavar. E de repente, pum, aparece água. Uau! Que tremendo! Deus é fiel, aparece água viva. Você acha que os pastores de Gerar vão deixar? Eles voltam, chegam diante de Isaac e falam, essa terra é minha, esse poço é meu. Isaac não questiona, Isaac não murmura, Isaac não reclama, simplesmente deixa o poço para lá e vai procurar outro lugar para cavar. Aí ele sai daquele lugar e coloca o nome do poço de Sitna, que significa dupla contenda. Aí ele vai cavar, 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 procura outro lugar, começa a cavar, 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 e encontra água. Aí o texto vai dizer que ninguém vai contender com ele e ele vai colocar o nome daquele poço de Reobote, porque o Senhor largou a terra e preparou o melhor para ele. Olha que palavra tremenda aqui. Primeiro, ele cava o primeiro poço, roubam dele. Ele não fica questionando com os pastores de Gerar, não. Ele vai para o segundo poço. Ele vai cavar novamente. Ele não desiste. Há uma expectativa no coração dele de viver as promessas do Senhor. E ele está debaixo de promessa. Ele cava o segundo e o segundo tem água. No vale aparece água. Os pastores de Gerar vêm e contendem com ele. Ah, pastor, por que ele está abandonando os poços? Por que ele colocou o nome primeiro de Ezeque e o nome segundo de Sitna e foi embora e foi cavar o terceiro poço? Calma. O primeiro, Ezeque, significa contenda. O segundo, Sitna, dupla contenda. Ele não para ficar brigando, porque não vale a pena ter poço debaixo de contenda. Você está pegando essa palavra ou não? Não vale a pena conquistar as coisas debaixo de contenda. Se estão contendendo, reclamando por causa de dinheiro, por causa de poço, deixa com eles. Não se preocupa com isso não. Deixa eles pegarem um poço. Por quê? Porque Deus tem muito mais para te dar. É o poço que eles querem? Então deixa ficar com o poço. Porque você não está preso a poço. As bênçãos de Deus não estão na terra. As bênçãos de Deus estão sobre as suas mãos, que estão debaixo de obediência. E aonde você cava, Deus faz sair água. Os pastores de Gerar não entendem isso. Não vale a pena você ter coisas na sua vida que foram construídas debaixo de contenda, de confusão, de briga, de sangue. Deixa para lá. Deixa. É o poço que eles querem? Dá o poço para eles. É a terra que eles querem? Dá a terra para eles. Deus tem muito mais para te entregar. Isaac não questiona, Isaac não reclama, Isaac não murmura. Ele vai para o terceiro poço. Ele cava. E quando ele cava, ninguém contende com ele. E ele coloca o nome do poço de Reobote. O que significa Reobote? Deus alargou a terra e preparou o melhor para mim. Deus alargou a terra e preparou o seu melhor para mim. Não é muito tremendo isso? Ele não ficou com Ezeque. Isaac não ficou com Sitna. Porque o que Deus tinha para ele era Reobote. Era isso que Deus tinha para ele. Às vezes você está questionando, dizendo por que eu perdi Sitna, por que Ezeque foi embora? Porque não era teu. Que aquilo que é teu, ninguém vai roubar da sua mão. Nunca foi teu. Ezeque nunca foi teu. Sitna nunca foi teu. O que Deus tinha para você era Reobote. Então deixa Deus alargar a terra. Estão brigando por causa de um espacinho de Sitna. Só que Deus tem algo muito maior para você. Estão brigando por causa de um espacinho de Ezeque. Deixa Ezeque para lá. Deus tem algo muito maior e melhor que vai te dar. Eles só tiraram da sua mão porque aqueles poços não eram para você. Está recebendo essa palavra? Eles só tiraram o poço da sua mão, ou os poços, porque nenhum deles Deus tinha preparado para você. Porque aquilo que é seu, ninguém vai roubar. Aquilo que é seu, ninguém vai tirar da sua mão. Você vai permanecer com o poço. Agora calma o teu coração. Deixa a Sitna passar. Deixa Reobote passar. Deixa Ezeque passar. Que Reobote está vindo aí. Eu vou repetir. Deixa Ezeque passar.
Deixa a Sitna passar, que Reobote está vindo aí. Deus vai alargar a terra e vai preparar o melhor para você nesse final. Pode aguardar, porque tem promessa de Deus para se cumprir sobre a sua vida. Não é a terra que é próspera, são as suas mãos, que estão debaixo de obediência, que vão viver os projetos de Deus. Quem está debaixo de promessa, até no deserto ele pode cavar que Deus faz sair água. Quem está debaixo de promessa, até no vale ele pode cavar que Deus faz sair água. Agora, sabe o que eu acho interessante, eu fecho a palavra? É que Isaac vai cavar nos poços que um dia eram do seu pai e ficaram entulhados. Quando eu li essa palavra, Deus disse para mim, porque Abraão ele cavou até certos poços e não conseguiu ir além, que os poços já haviam durante muito tempo sido entulhados pelos filisteus. Aí, o que Isaac vai fazer? Vai desentulhar os poços do pai, vai cavar os poços do pai e vai dar passos além do seu pai. Essa palavra é muito profética, porque Isaac vai conquistar coisas que Abraão não conquistou. Ele vai receber e vai viver promessas que Abraão não viveu. Deus disse isso, que sobre a descendência de Abraão haveria prosperidade, haveria promessas. Isaac vai ter coisas que o pai não teve. Isaac vai viver coisas que o pai não viveu. Eu quero profetizar essa palavra para a sua vida, que os seus filhos vão ter o que você não tem. Seus filhos vão viver o que você não vive. Seus filhos vão receber o que você não recebe. Seus filhos vão estudar em escolas que você não estudou. Seus filhos vão entrar em concursos que você não entrou. Seus filhos vão ter o que você não tem. Seus filhos vão ter um conforto que você não possuiu. Seus filhos vão chegar além dos seus passos. Você recebe essa palavra? Seus filhos vão ter além daquilo que você imagina. Vão ir além de você. Eles vão alcançar passos maiores que os seus. Se você recebe essa palavra, declare no comentário, coloca isso, escreve aí, faz alguma coisa, testifica uma palavra poderosa como essa, coloca aí, eu creio que o melhor de Deus está por vir. Eu vou ficar com Reobote. O que é meu ninguém vai roubar. Não sei, coloca alguma coisa que você ouviu nessa palavra. Eu estou debaixo de promessa. O segredo não é a terra, é a obediência. É estar debaixo dos princípios de Deus. Sabe? Recebe essa palavra. Teus filhos vão ter o que você não tem. Teus filhos vão ter aquilo que você não possui. Eles vão chegar onde você não chegou. Eles vão receber o que você não recebeu, porque tem uma promessa sobre a tua casa que vai alcançar seus filhos, seu neto e a sua descendência.